pergunta idiota aqui. Esse momento que você tá lá, tu tá meio flutuante ou tu tá andando Não, flutuando, direto lá. Caralho, deve ser muito maluco isso daí, cara. Aí você tem que se adaptar também com o movimento, que é outra coisa. Eu já chego lá. O líquido, você começa a fazer xixi, você fica desidratado. Como é que tu mija? E aí tu mija e fica, o mijo vai pra onde tem que ir. Como é que tem conta aí como que é o banheiro. Deixa eu ir por partes aqui, assim, né? Indo por partes, né? Primeiro, aí você vai, o corpo desidrata, você fica desidratado, mas você começa a sentir bem. Aí você começa... Entendi, melhora de você fato. desincha e fica mais legal. Vamos para a parte isso de banheiro. Você já sabia, quando você chegou lá você já sabia isso. Você tem um monte de instruções, aulas, inclusive para proteger seu corpo. Tem uns equipamentos que você usa para, tipo pressionar, né, tudo, né? Como é que chama? Garrote, parece um tipo de um garrote que você usa nas pernas. Sistemas que pressionam as pernas, sistema que você entra e aumenta a pressão do sistema para poder te ajudar. Então tem várias possibilidades, mas é difícil para chegar no resultado positivo lá. E o corpo, nas primeiras semanas, é onde ele tem a maior variação, igual curva de incêndio. Você faz assim, depois vai assintoticamente para um valor. Então, no primeira semana é quando você tem um monte de alteração no seu corpo. Então, você tem que aguentar. E você tem que continuar trabalhando, você não pode parar de trabalhar. Aí, vamos para o banheiro. Né? Como é que faz para o banheiro? Essa é a pergunta que todo mundo tem. Você lembra o seguinte, você flutua, certo? Tudo que você fizer, flutua. Né? Então, eles têm que manter isso em mente. O sistema tem que adaptar para que as coisas funcionem, tanto o sólido quanto o líquido. Vamos fazer uma explicação técnica do negócio. Isso aí. Cara, jogar um barro voador deve ser muito louco. E aí, mas depois tem o pior do que eu falo pra vocês. Tem que manter o barro. Tem que manter o barro sólido. Mas ele vai contar como que é mandar um barro meio líquido, fudeu. Tem umas adaptações. Líquido é horrível, se for mal para isso. Né? Então, o que acontece? Você tem que garantir que tudo que você fizer vai dentro para o sistema e não volte, né? Então, o sistema é assim. Imagina que esse é o assento, tá? O vaso sanitário. Tá. O do ônibus espacial é mais engraçado para falar do que o da estação. A estação é um pouco mais simples, a do ônibus era mais complexo, assim. Então, tem lá o assento. Aí você vem, primeira coisa que você tem que fazer é se prender no assento, para você não sair por lá. Tu meio que se amarra. Flutuando e fazendo coisas. Então, você se amarra assim. No pé do ônibus espacial, da estação não tem muito, só tem um lugar para você encaixar, mas o ônibus fica mais legal para explicar isso. Você bota lá o pé e tem velcro, aí você prende seus pés com velcro embaixo lá. Aí você está com os pés presos, já é uma boa coisa. Aí você senta, só que se não tiver mais nada, você vai ficar fazendo força para ficar sentado o tempo todo e não é bom, você pode errar o alvo. Aí você tem um sistema de coxa, assim que você puxa e traz para cá e ele prende sua coxa no vaso. Aí você fica grudadinho no vaso, pode relaxar. Aí entra o sistema. Quando o assento percebe que você está sentado nele, aí vem do ônibus espacial ele liga uma sucção. Da estação você liga a sucção. Lá você... É uma sucção meio tímida, porque não tem... não pode ser muita sucção, senão é muito esquisito. Mas é uma sucção. É estranho. O que eu posso falar é isso, não é comum. Você demora um tempo. Para se adaptar, né? Porque a cadeira vibra um pouco, né? Parece que você está sentado num jato, sei lá o que, vibrando. E aquele negócio succionando, o que também é estranho, né? Aconselhável você conectar a mangueira de urina também, porque geralmente a pessoa faz número 2, aí quer fazer número 1 junto. Então você tem que ter um sistema conectado. E tem uma mangueira que tem um tubo, um funil na ponta, aí você traz aquilo. Liga no antigamente piu-piu. eles tinham 2 adaptadores, adaptador para homem e para mulher. Para mulher não sei explicar como. Tá. Aí tem para homem que é um funil, você vai lá e se encaixa Onde é que nele. você tocou nesse assunto aí? Tinha tinham mulheres na... No meu voo não, Não? mas tem cerca de 25% de astronautas Tá. mulheres. Aí tem o funil e tem a succionado também. Aí você bota o funil, senta ali e aí você pode relaxar. Dá pra relaxar, Marcos? Não, no começo não. No começo você fica tudo tenso, é uma dificuldade, porque aí você faz um pouco. Puta, aí vou me precisa sujar, voltar mané. depois, Puta não faz merda. completo, não é? Não é aquela sensação completa, assim. Mas e o da cápsula? E o da soia? Mas peraí. Antes disso daí, vamos lá. Mas tem mais. Tem
jogou o barrão na estação. Jogou-lhe o barrão. Isso. Esse barrão faz o quê? Ele vai pro espaço Não, sideral, não, cara? não. Tu Aí fica da sim. janela Aí, desse não, cara aí aquele tem uma barro ali. parte, não, mas aí tem uma parte doideira, cara. Não, Isso aí é guardado, presta atenção. É. Volta pra terra. Volta pra terra. Calma, não volta pra terra, não. Vem numa nave, na Cygnus normalmente, né? É. E queima na atmosfera. O Isso barro? quer dizer, É. isso quer dizer que 100% sustentável. o que você está respirando tem. É bosta. Sempre tem uma partícula ou outra que Sempre sobrevive. tem. Mas, aí você senta lá, você faz, tudo bem, aquela coisa, né? Então ele é succionado. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? A urina, ela vai para um canal diferente da parte sólida. E a urina, ela vai para um sistema para ser reciclada. Então, a água que você toma na estação pode ser água trazida para lá ou misturada com a urina tratada pelo sistema. O macete que a gente fala é o seguinte: beba muita água. Uma, porque você está meio desidratado. Tá desidratado. E segundo, porque bebendo muita água, você garante que pelo menos a maior parte daquela água é sua. Tá. Você recicla mais rápido no sistema, entendeu? Entendi. É bom. Aí tem outra parte que é complexo. Não tem na estação espacial isso, mas no ônibus espacial tinha. Quando você senta lá, não conta para ninguém, quem estiver assistindo aí, né? Esse é segredo. Mas quando você senta lá, tem uma televisãozinha na sua frente. Aí fala, por que tem essa televisão na frente no ônibus espacial, né? É o seguinte, o buraco do assento ali, do sólido, ele é bem estreito. E se cair fora, você tem que limpar antes do próximo chegar, por educação, né? Claro. É Porque bom, succionado, né? mas uma parte pode ficar ali, você vai ter que limpar aquilo. É xarope, né? Limpar essas coisas. Então, para te ajudar, ali vocês ouviram isso na Estação Espacial de outro modo, que tem um saquinho que você coloca lá, quando você termina, você fecha o saquinho e só deixa ele entrar para dentro lá, normal. Agora, no caso do ônibus, você tem que acertar o alvo lá, né? E não é fácil acertar o alvo assim. Né? Então, para isso tem a televisão com uma câmera. Não acredito, cara. Não acredito, cara. OnlyFans espacial. Então, se você nunca se viu em certos ângulos, é uma boa oportunidade para ver se o sistema dá bom. Caramba! Que nojo, cara. E basicamente você tem que mirar, né? Aí você fica mexendo e olhando. Mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Aí acerta. Então isso aí não pode contar para ninguém, mas isso é um... Caraca, cara, que absurdo, cara. Maneiro. Mas esse é o banheiro, né, da estação e do ônibus. Aí, comida. O pessoal às vezes pergunta, comida. A comida é boa? Não. Você testa a comida durante o treinamento, você testa vários tipos de comida e eles vão dando, e você vai dando nota para a comida. E aí, antes de você ir para a estação, eles preparam o seu cardápio, que tem muito mais caloria do que a gente precisa, eles botam vitamina dentro, etc. E mandam antes. Então, quando você chega, já tem uma caixinha lá com o seu nome para a comida, etc. Daquelas comidas que você preferiu mais, né? Mas, na verdade, quando a gente chega lá, a gente troca um com o outro. Então, você está ali almoçando, por exemplo, literalmente a gente pega, pô, você gosta de frango, coisa que gosta, então pega aí. Aí vai toma um macarrão aí. Aí ele vai assim, todo flutuante, né? Caralho. E aí você pega aquilo. Nossa, eu não ia prestar pra esse bagulho, não ia ficar gastando, cara. Eu ia comer comida flutuante. Eu ia fazer várias paradas, eu não sirvo, não. Aí assim, ó, tem comida que é enlatada e tem comida desidratada, que vai dentro de saquinho, né, desidratado. Toda vez que vai uma missão, ela leva um carregamento de comida. Leva. Tá. E às vezes leva fruta fresca, leva um pouco de vegetal, que você sente falta dessas coisas, sabe assim lá. Sorvete, às vezes é sorvete, né? Assim, e aí, a comida desidratada, ela vai num saquinho e na frente dela tem um tipo uma bico de pasta de dente e tem lá marcação, você lê primeiro, escaneia o código de barras, aí a máquina já prepara ali quanto de água vai colocar e em que temperatura. E aí você encaixa aquilo, fecha, ele injeta uma agulha ali dentro, injeta a água, aí você espera um pouco. Aí você pode cortar aquilo e comer com uma colher, por exemplo, ou você pode espremer, caso de sopa, por exemplo, você espreme e come pelo bico mesmo, e assim por diante. Essa comida não é um gosto, aliás, gosto nenhum lá é bom, você perde um pouco o paladar no espaço. Então você testa no chão, tem um valor, tem um gosto bom, chega lá, tem um gosto É ruim. diferente. Aí você pode comer assim. Aí o pessoal pergunta, pô, e se sai um pedaço voando lá? Não tem problema, você voa atrás do pedaço e come. A gente brinca muito com comida,
por exemplo... Porra, eu também ia brincar. Você ia brincar o tempo todo, né? Eu ia brincar o tempo inteiro, mano. Tortilha, torcendo tortilha, aquela é coisa legal lá, porque a gente tira muita foto de objeto voador não identificado da estação espacial. Você faz assim, você pega a tortilha daqui para lá e o outro fica com a câmera esperando. Aí você joga a tortilha. Aí ela vai, né? E a pessoa tira uma foto, daquelas fotos bem blurred, né? Assim, bem fora de foco, assim, né? Aí, puta, fica igualzinho, uma espaçonave, assim, aquela coisa flutuando. Tu tava lá em 2006. 2006. Em 2006 já tinha iPhone? Já tinha celular? Não tinha, né? Não. Não dava pra fazer essas filmagens escrotas. Selfie que o pessoal faz hoje, né? Hoje dá pra fazer um monte de coisa. Na época não tinha. A gente tava montando aí no sistema. Porra, que desperdício, Sistema de comunicação. Eu tirei 2.000 fotos lá, usando tinha uma Nikon D1X lá. Eu gostava de usar lente de 400 para tirar foto do chão. Mas lembra o seguinte, você está a 28 mil km por hora. Se você ficar com ela parada e a janela é pequenininha, de tirar foto parada, fica um risco. Aí você tem que tirar foto tipo bombardeio, né? Aponta para o alvo e tum. Aí até você pegar a prática fazendo isso, você tira muita foto. Por isso que são poucos os que são os bons fotógrafos lá. Porra, agora eu entendi. Os cara entendi. Por isso que tem que dar valor quando o cara tira uma foto bonita assim, bem, bem não, definida. eu não sabia que a estação ficava se movimentando tão rapidamente assim. Tem que estar em órbita, senão ela cai. A impressão que um burrão que nem eu tenho é que ela tá meio parada. Mas ela não tá parada. Cairia. Aí ela cai. E aí essa movimentação dela é possibilitada por foguete? Ela fica em órbita e hoje tem as progresses, né? Elas ligam às vezes, porque hoje o que acontece? Tem muita coisa ali. Então, às vezes, ela precisa ou desviar um pouco de alguma coisa. Então, a progress, até ontem, antes de ontem, ligou o motor por alguns minutos e ela subiu um pouquinho de órbita. Às vezes liga para ela baixar, então ela tem uma movimentação. Essa tecnologia órbita, é a órbita atualizada assim à medida que vai melhorando? Vai. Tanto que está chegou novos módulos russos o ano passado. Daí vão pessoas, vão engenheiros para montar isso, para painel. Você, o que tu foi fazer lá? Fala para mim. Ó, você pode chamar assim, um engenheiro de bordo é como se fosse um mecânico na espaçonave. Então, eu tinha que preparar, fazer reconfiguração de sistemas para outra tripulação que estava chegando. Na época, não tinha nenhum módulo para chegar, né? Mas se tiver um módulo novo, você vai ter que preparar a espaçonave para conexão de um outro módulo, ou fazer a configuração daquele novo módulo, né? Que tem um monte de coisa. Você conectar um módulo na estação não é uma coisa simples, né? Porque você conectar um módulo, você está falando, é tipo um adicional à estação. Estação. Tá. Então imagina, quando você chega com um laboratório americano para conectar no NO1 lá assim, ele vem, não é só a parte mecânica, né? Você conecta a parte mecânica, essa é a parte mais simples, vamos dizer assim. Aí tem a parte elétrica, tem a parte de todo o sistema de arrefecimento, sistema de controle de temperatura, que são 2 sistemas de água, você tem sistemas de gases, você tem um sistema de dados, né? Um monte de dados que vão passar a circular. Por isso que eu era chefe na NASA do MIT. Né? MIT é Multi-Element Integration and Testing. Teste de integração de módulos, né? De multi-elemento. Então, o laboratório japonês, eu fui responsável pelo laboratório japonês, o Kibo, lá em Tsukuba. Aí ele ficou 3 anos em fabricação lá, standalone. Então eu ia acompanhar cada detalhe da montagem dele e depois preparar os testes que seriam feitos de integração dele com a estação espacial. Porque ele pode funcionar bem sozinho, você conecta, ele dá pau. Lembra que está sendo feito com tecnologia japonesa. Aí ele vai conectar no NO2, né, que vai ser conectado no Columbus, que é uma tecnologia europeia, que vai ser conectado no laboratório americano, outra tecnologia, e depois lá no final tem a Rússia, com outros... Um sistema internacional, outro imperial, outro um pé, outro metro, Sim. Arquiteturas diferentes, né? Caraca, dos sistemas. são tantos detalhes, você tem que pensar em muito detalhe. É complicado. E aí você testa todo lá, depois traz para o Kennedy Space Center. Lá eu tinha um laboratório gigante, onde eu podia conectar ele num emulador que simula a estação espacial nos detalhes, inclusive os glitches de sistemas, coisas que não funcionam bem, conectar, e aí você testa cada um dos sinais, comando, telemetria, sistema, todos os sistemas para ver como que o sistema vai se adaptar, funcionar, se as conexões vão ser possíveis fazer para um astronauta em EVA, com luvas, etc., se dá para você enfiar a mão para fazer, se não dá, todos esses testes. Então, a gente passou lá
há um ano e pouco fazendo esses testes, achamos mais de 500 probleminhas a serem resolvidos, resolvemos cada um deles e ela ficou pronta esperando para ser lançado. E uma coisa bacana, enquanto ela está esperando para ser lançado, lembra que esse módulo ele foi desenvolvido para ficar no espaço, com pressão interna, e ele tem uma estrutura frágil para a atmosfera, para a gravidade aqui. Então, enquanto ele fica esperando lá no Kennedy... frágil. Frágil. A estrutura dele é frágil. É mesmo? Para nossa pressão atmosférica. Ele foi feito para funcionar no espaço. Entendi, não tá bom. E então, se você deixar ele simplesmente parado lá no laboratório, preso em dois amassado. sistemas assim, ele vai virar uma banana. Então, ele tem que ficar girando lentamente o tempo todo lá no laboratório. Ficou 1 ano e tanto girando até ficar pronto. São detalhes da construção. Nossa, é muito complexo isso, cara. E o que você está achando agora disso aí que tá tendo, hein? Por conta da guerra, o negócio na estação espacial. Você tem acompanhado aí o Rogozin? Eu conversei na semana passada, estava lá em Houston, conversei com um pessoal da NASA e perguntei se teria alguma interferência. Segundo eles, não. Tipo assim, continuam as operações normais, não deve ter qualquer interferência, mas é sempre uma preocupação grande quando você vê esses conflitos no chão. O que acontece? A estação espacial, no meu ponto de vista, lógico que ela tem uma tecnologia muito bacana, todas essas curiosidades que a gente tem falado aqui, a pesquisa, a estação é para pesquisa, então as pesquisas feitas lá que ajudam a humanidade, uma série de coisas, é muito bacana. Mas eu acho que uma das partes mais interessantes da estação é a parte internacional da estação. Por exemplo, nós somos tripulantes da estação espacial, de países diferentes, com culturas diferentes, línguas diferentes, maneiras de ver problemas de forma diferente, conforme nossa cultura, e vivendo em harmonia plena ali em cima e trabalhando para o bem da humanidade que está lá embaixo. Então, se você tem um problema aqui, né, está no meio aqui, você está olhando o problema por essa perspectiva da sua cultura, isso colocando de forma figurativa, mas você está olhando por essa perspectiva da sua cultura, de como entender e resolver o problema. Ele está olhando por lá, é uma outra perspectiva, eu estou olhando por aqui. O que é importante sempre na estação espacial que a gente usa é usar as diferenças culturais, de maneira produtiva, ou seja, é ouvir um ou outro. Como é que você vê esse problema? Eu vejo, qual a sua sugestão para isso? E qual a sua? De repente ele tem a sugestão melhor para resolver o problema. Mas se eu for muito cabeça dura e querer só usar a minha solução, eu nunca vou ter a solução otimizada. Então o problema de ego lá em cima é bem menor. Tanto que a gente fala assim, astronauta não tem ego, astronauta tem equipe. A gente trabalha com equipe. E é isso que eu acho que a coisa mais bonita da estação é isso, é servir como um exemplo, né, de boa convivência com diferenças, né, de uma forma simples e que funciona. Então, quando eu vejo essas coisas acontecerem, os conflitos na superfície do planeta, e pensa na estação, eu falo, pô, a gente tem que aprender. Porra, caralho, porque essa guerra agora... Os caras lá em cima estão mandando bem mais. Né, não, e essa guerra agora é uma primeira grande, assim, que a gente tem uma grande potência espacial envolvida, né? E que ela tá ligada com motor, né? Que ela cede para os Estados Unidos, que ela vende. E o Rogozin lá, que é o chefe da Roscosmos, ele... meio que parece que ele comprou mais a guerra do que o próprio Putin, né? A gente as coisas precisa que ele fala e tudo, pensar de uma maneira mais... como eu falei da estação, usar mais a nossa capacidade de discutir e resolver problemas do que isso, né? Ele ameaçou deixar o Mark lá, né? Não sei se você ouviu falar, mas aí agora a NASA hoje já publicou que ele volta na Soyuz. Deixar o quê? Porque semana que vem vai voltar uma nave Soyuz, que é a mesma que o Marcos Pontes voou, só que ela volta com 2 russos e 1 americano, que é uma... Porque tem uma coisa dessas naves aí, que ele não falou, mas a sua cadeira, ela é feita, né, sob medida. Então você sai da nave, você leva a cadeira, você volta, você leva aquela cadeira, ela é feita sob medida. E esse astronauta americano, chama Mark Van der Hey, né? Isso. Ele tem que voltar na Soyuz, porque é a nave que ele foi. Só que por conta de tudo isso, o cara da Roscosmos falou, não, cara, ele não vai voltar, nós vamos largar ele lá. E caralho. Não, só que aí a NASA falou, não, ajustou e tal, falou, não, a ISS, por enquanto, ela não está sendo afetada, né, o que dizem, né? Mas você acha que isso pode escalar? Que você... Não, eu acho que não. Não? Eu acho que não. Conhecendo o pessoal do setor, eu acho que não escala. Porque em outras coisas meio que escalou, né? Tipo, a Alemanha desligou um pedaço do satélite lá do Rosita... tem esse lance do motor, né? Teve aquele satélite que explodiu
né? Teve aquele um Aquela pouco posição lá antes, também. né? Isso. Essas coisas Ele não são boas. explodiu ou ele Não, explodiu? foi um teste, né, cara? Foi Um um teste, teste foi de explodido, né? teste de satélite que Não, a porque Rússia... assim, ele explodiu ou ele foi explodido de sacanagem? Aliás, esse ponto, só para voltar um ponto que ele falou que é importantíssimo, a gente fala de debris, né? São lixo espacial, de forma geral. Tem um site eu nunca lembro de cabeça, mas um site da NASA lá do Observatório do Havaí, que eles fazem acompanhamento de objetos a partir de uma certa distância, de um certo tamanho, né? Então eles acompanham. Quando você vê o gráfico, você fala, caramba, parece um enxame em volta da Terra. E quer ver uma coisa que empresas... Muito pedacinho, né? De coisa. o pedaço, ou satélites inteiros que morrem, né? O satélite tem uma quantidade de combustível limitada, chega uma hora que né, ele está lá, para de funcionar. Desativa e cai. Aí que é o Não problema. cai, às vezes ele fica em órbita. Por muito E esse é que E é o o que é problema. pior? É ficar em órbita? Boa pergunta. E pior Porque se ele cair de forma controlada, né? Se a gente conseguir controlar a queda dele, melhor trazer ele, queimar ele na atmosfera. O ideal é que todo satélite, antes de ser lançado, que ele tenha um sistema de de-órbita, né, de tirar de órbita. A partir do momento que ele morreu, ele não vai ter uma utilidade, você tira ele de órbita, faz com que ele caia numa região propícia. E lembrar que durante a reentrada, por causa da energia que ele tem para se manter em órbita, que nem a estação, como ele falou, a estação ela fica lá em órbita, ela não fica com o motor acionado o tempo todo, mas ela vai caindo, né? A cada dia ela cai um valor, sei lá, 100 metros, ela vem caindo. Aí quando ela chega num valor mínimo, porque se você deixar, lembra que a densidade da atmosfera vai aumentando à medida que você vai descendo. Então o problema vai se multiplicando de forma exponencial. A gente vai tendo Você um efeito cai mais, maior você da tem mais gravidade, resistência, você vai cair mais ainda e vai cair... Então, Vai criando né? arrasto e vai trazendo ela de volta. Então, quando ela chega no mínimo, você aciona o que tiver lá. Pode ter um Progress, pode ter uma Soyuz, pode ter... Se não tiver nada, você aciona os motores do módulo de serviço, aciona, aumenta a velocidade escalar dela e quando você aumenta a velocidade escalar, ela se estabiliza numa altitude maior. Aí você chega lá, pum, corta o motor, vamos dizer assim, entra na banguela de novo, e para manter, como ela tem experimentos lá dentro, você não quer ficar acionando o foguete o tempo todo para controlar. Porque isso atrapalha os experimentos. Cria o que a gente chama de acelerações espúrias nos experimentos. Todo painel, vamos chamar assim, armário de experimentos, ele tem acelerômetros que marcam a mínima. Se você chegar a dar uma batida no daquele, você pode estragar um experimento daquele. Então, por isso tem que tomar cuidado quando você está voando para um lado para o outro. Entendi. Onde você bate ali. Ou quando você está correndo, por exemplo, na esteira, preso com elástico na esteira. Por que você corre na esteira? Para manter melhorar o tônus muscular, cara. Porque senão você tá falta de gravidade. Um grande problema que os Você astronautas precisa correr na esteira. Todo dia os caras correm na esteira. Todo dia. Você corre, senão atrofia. Você puxa elásticos, por exemplo, também. Senão tem atrofia e aumenta a sua perda de densidade óssea. Pô, em 10 dias dá pra dar tudo isso aí de problema? Dá. É mesmo? Você perde densidade óssea, você volta com osteoporose, por exemplo. Caraca.